dois direitos que são previstos na Constituição como direitos sociais, que é a habitação e saúde. Quando eu falo em direito à habitação, eu penso, incluído nesse direito, não é só ter uma casa, um domicílio, um lar, mas ter um saneamento básico, ter as vias com a infraestrutura, tudo que a gente sabe que não existe fora, né, daqui desse centro, ou até aqui mesmo, um pouco mais na periferia. E o direito à saúde? O direito à saúde, a gente não entende só o direito a ter um tratamento, mas o direito também de não ficar doente, né? Incluído nesse direito à saúde, a gente entende a saúde sexual e a saúde reprodutiva da mulher. Então, tudo isso que eu estou falando já vem sendo trazido como direito das mulheres há muitos, muitos anos, né? A gente fala, tudo isso está na Constituição Federal, mas tudo isso estava em Cairo, Pequim, 95. Né? Então, a gente está falando de direitos internacionais, direitos humanos internacionais, direitos humanos nacionais, que a gente não vê efetivados. Eu não consigo acessar a justiça se eu não sei quais são os meus direitos, né? O que eu posso exigir, o que é um favor ou o que é um dever, né, do Estado com relação a mim. E quando a gente fala em direito à educação, a gente não fala só de educação formal, né, ter uma vaga numa escola. A gente fala de uma educação para a cidadania, justamente conhecer os seus direitos. Então, a gente vê que é um ciclo de violência, porque eu não consigo acessar esse direito e, por isso, eu não sei quais são os meus outros direitos e eu não consigo exigir. E isso vai se reproduzindo ao longo do tempo. E essa ignorância do ponto de vista de direitos mesmo, de educação e direitos, é bastante interessante para manter o patriarcado, para manter o capital, para manter o governo, para controlar as mulheres e seus corpos. Tudo isso há um interesse nisso. Então, é importante que a gente tente quebrar esse ciclo de alguma forma, e eu acho que aqui é um movimento para que isso aconteça. Um outro aspecto, e aí entra mais no que eu vejo no dia a dia, que é o acesso à justiça quando há uma violação de direito, que é eu conseguir acessar o judiciário, acessar o sistema de justiça, chegar a essa interlocução. E aí eu vou mencionar dois documentos bastante recentes, que são as regras de Brasília e a recomendação do Comitê CEDAW, número 33, que é desse ano, quer dizer, 2015, né? Mas acabou de ser traduzida, que fala disso, que as mulheres têm que ter direito de acesso à justiça. Essa recomendação do comitê fala especificamente de acesso à justiça e fala que a justiça tem que, esse acesso tem que ser de forma ampla. Então, conhecer os seus direitos, optar por exigir esses direitos e conseguir acessar de uma forma gratuita ou com baixo custo, né? Então, por isso, a importância, aí, nesse contexto dessa doença, das defensorias públicas, que são instituições que têm, por sua origem, a garantir o acesso à justiça às pessoas necessitadas, de locais de difícil acesso, fora das capitais, locais onde a defensoria não existe. A gente está aqui na capital. Aqui em São Paulo, a gente até tem um acesso maior, mas no Nordeste, a gente tem estados com 30, 40 defensores públicos, estados com defensorias apenas na capital. O que a gente vê é aquele movimento que as mulheres fazem de chegar à capital para ter acesso aos exames, para ter acesso a ultrassom de melhor qualidade, para ter acesso a um especialista. Isso também vai ter que ser feito para ter acessar à justiça. Então, a gente também está falando de uma falta de capilaridade, uma falta de direitos dessas mulheres. E, por fim, a gente fala de acesso à justiça, que é obter uma resposta do judiciário ao seu questionamento.
Então, o questionamento é: eu entendo que eu tenho um direito violado, eu entendo que o Estado deveria me garantir esse direito e não o fez. Eu quero que você me dê essa resposta. A partir disso, o Judiciário tem a obrigação de dar essa resposta e tem que ser uma resposta justa, num tempo razoável, né? O que a gente sabe que também não acontece. Como que a gente vai enfrentar essa questão dessas mulheres com essas gravidezes, mulheres que tiverem os sintomas, né? Isso é um desafio muito grande, porque é uma falta de conhecimento, né? Vamos excluir aqui a má-fé, a possibilidade dessa ignorância ser conveniente, mas há uma falta de conhecimento das pessoas que trabalham com a temática, que há um prazo, e quanto mais demora, é mais risco para essa mulher. Então, a gente está falando também de mais uma violência. Tá, e o que a gente faz? Por onde a gente começa? E aí eu acho que a gente tem que optar por começar pelo acesso à justiça como pressuposto das mulheres conhecerem os seus direitos. Porque essas mulheres não sabem que... Hoje elas sabem que existe a doença, existe a possibilidade da síndrome, mas elas não sabem o que fazer com relação a isso, com essa informação. Elas não sabem que elas podem exigir um teste, elas não sabem que elas podem tentar fazer o abortamento, se for o desejo delas. Elas não sabem que ela pode exigir um ultrassom de melhor qualidade, que ela pode exigir o benefício. Então, todos esses direitos que decorrem dessas violências, né, eles não deveriam existir, isso já deveria ser um pressuposto. E talvez, se eles fossem cumpridos, isso não estaria acontecendo nessas proporções. Mas, assim, eu entendo que é o principal. E é por isso que a gente está aqui. Com relação aos equipamentos especializados, às secretarias, centros de referência, CREAS, CRAS, onde não há serviços especializados ou secretarias especializadas, normalmente os serviços estão ligados ao SUS, a obrigação de fiscalização é do Ministério Público. Quem fiscaliza gestão de recursos, orçamento, como isso é aplicado, é o Ministério Público. E aí, qualquer pessoa pode acionar o Ministério Público quando da não efetivação desses direitos. Quando a gente fala do aborto, a gente enfrenta muitas questões que ultrapassam a questão profissional daquela pessoa e entra nas questões morais, religiosas, além de profissional. Todas as pessoas trazem consigo essas histórias, essa carga, e por isso é tão difícil falar desse tema, né? Acho que a mesma resistência que tem na medicina tem também no sistema de justiça. Não ache que, porque é uma questão técnica, médica, científica, ou porque há uma autorização legal para tal, isso é tratado de uma forma tranquila nesses ambientes, não é? Há uma resistência bastante grande sobre isso. Na defensoria, nós também somos tratadas como aborteiras. E os defensores cristãos não gostam da gente. Mas outra questão que foi trazida é a questão do óvulo. De fato, os serviços, não há muitos locais públicos ligados ao SUS para atendimento de reprodução assistida. Mas eu não vejo qualquer empecilho de uma mulher que não tenha condições financeiras, planos de saúde, ou que não tenha, então, esse acesso, nenhum empecilho que ela possa acionar o judiciário para que ela tenha esse direito reprodutivo garantido. Né? Então, se a gente fala em direito reprodutivo como a decisão dela ter ou não ter filhos e quando ter filhos, independente da questão da epidemia, é direito dessa mulher optar por colher seus óvulos e guardá-los para uma futura inseminação
não vejo nenhum problema nesse sentido. A gente está num momento que as mulheres têm se mobilizado por várias questões no país. Isso é muito bonito e muito importante. E eu acho que a gente não pode perder isso nessa temática, né, de optar por discutir isso e levar isso discussões na periferia.